Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia, sob a direção do meu amigo e diretor Lucimar Faria. Este é o momento então que nós temos de interação com a Palavra de Deus, com as Escrituras. E nós fizemos na última semana a conclusão do Sermão do Monte. Hoje nós vamos fazer uma pequena e breve exposição no capítulo 1 do livro de 1 Pedro, dos 2 primeiros versículos. E nos próximos programas nós vamos introduzir, vamos dialogar, vamos expor as Escrituras nos Salmos. Salmos para a vida, salmos para o dia, salmos para o nosso dia a dia, de lutas, de aflições. Nós vamos nos identificar com os salmistas nas suas lutas, sofrimentos e a relação deles com Deus e o cotidiano. Nós vamos então assim ter uma série de exposições nos Salmos. Eu convido você, não perca os nossos programas. Antes de nós iniciarmos a leitura das Escrituras, quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores, dentre eles a QE Seguros e a sanduicheria Medmax. Os meus queridos irmãos que têm nos ajudado, outras pessoas, os seus nomes virão nos créditos finais. Quero louvar e agradecer a Deus por todo aquele que tem, assim, tanto assistido o programa, participado do programa, orado pelo programa, bem como também ajudado no sustento do programa e a divulgação da palavra e expansão do Reino de Deus. Muito obrigado, assim, pela sua atenção. Vamos ler então as Escrituras, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, os 2 primeiros versículos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Vamos orar, suplicar a Deus que nos ajude, nos dê entendimento da sua palavra e que ela venha não somente à sua mente, mas ao seu coração para poder produzir os frutos, os efeitos necessários para a sua vida e para o seu cotidiano. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela bênção e oportunidade da exposição da Tua Palavra. Senhor Deus, que o Senhor nos dê graça e misericórdia. Ó Deus amado, nas diversidades, nas lutas, nas aflições da vida, que o Senhor Deus a cada dia manifeste com a Tua graça e a Tua providência. Ó Deus, consolando os que choram, animando os desanimados, trazendo esperança, ó Deus, ao desesperançado e alegria àqueles que não têm tido alegria. Ó Deus, assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho refletido nos últimos dias, fazendo parte de uma igreja que procura ser uma instituição que faça diferença na sociedade. Então, nos últimos dias, nós temos recebido uma série de pedidos, né, de socorro da entidade a qual nós participamos e como igreja procuramos ajudar, pedido de socorro para pessoas que não são assim brasileiros, mas são estrangeiros, né, são os nossos vizinhos, tanto na Venezuela quanto da Bolívia. Pessoas que saíram das suas terras,
né, deixando suas famílias, deixando seu país, deixando o aconchego dos seus patrícios, para virem para uma terra fora do seu contexto, buscando a esperança, né, desejando o melhor para as suas vidas. Então nós precisamos olhar para esses queridos com um olhar de misericórdia. E não somente os vizinhos aqui mais próximos, mas nós temos recebido pessoas de outros lugares, né, do Haiti, em relação também à guerra entre Ucrânia e Rússia, temos recebido ucranianos e também em decorrência das guerras no Oriente Médio. Nos últimos tempos nós temos recebido pessoas dessas regiões. Não somente nós, mas há um êxodo mundial, em decorrência da fome, em decorrência das guerras, em decorrência dos distúrbios políticos, e muitas vezes também por causa dos distúrbios religiosos. Quando nós voltamos os olhos para as Escrituras, para esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro ele se encontra numa circunstância parecida, né? Pessoas que saíram das suas terras, da sua pátria, da sua nação, e foram para lugares distantes, perseguidos por causa da sua fé, perseguidos por causa da sua religião, perseguidos também por causa dos distúrbios políticos, né, que ocorriam naquela época. Em especial por causa do Império Romano, né, nas figuras, principalmente na figura do Imperador Nero, que está mais próximo do contexto aqui do apóstolo. Houveram muitas perseguições. Também as perseguições relatadas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, capítulo 8, especialmente, falando das perseguições, ou das primeiras perseguições que houveram nos dias de Jesus, né, pós a ascensão de Jesus, e as pessoas foram espalhadas, então, para muitos lugares. E também houve um decreto do imperador Cláudio expulsando os cristãos de Roma. Enfim, o apóstolo Pedro está escrevendo para um contexto de pessoas espalhadas. Quem são essas pessoas? Ele está registrando aqui pessoas da região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então você tem um grande espaço geográfico, né, de pessoas que foram deslocadas para essas regiões. Então o apóstolo Pedro ele está escrevendo esta epístola para trazer consolo e trazer conforto a essas pessoas. Em meio à perseguição, em meio às dores, em meio às lutas, em meio às aflições. Então o apóstolo Pedro, sendo um dos mais proeminentes discípulos de Jesus Cristo, então é interessante a palavra de Jesus para Pedro, para que ele pastoreasse as suas ovelhas, pastoreasse as ovelhas de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, o apóstolo, então, por meio de Silvano, né, que era o escrevente, o amanuense, assim nós chamamos, um secretário que ia escrevendo à medida que o apóstolo Pedro ia ditando a sua carta, inspirado pelo Espírito Santo, então, para trazer alento e consolo a essas pessoas. Mas o que essas pessoas precisavam saber? O que aqueles aos quais Pedro estava escrevendo precisavam saber? E quem são aqueles aos quais Pedro estava escrevendo? Como eles são denominados? Como eles são conhecidos? Então, é importante que Pedro falasse para aqueles queridos acerca da razão da fé, da esperança, para que de fato eles tivessem então compreensão de que Deus nos havia abandonado, de que Deus não os havia deixado. Então eu quero fazer essa exposição e na minha aplicação, eu quero então trazer assim aplicações para a sua vida, para o seu dia a dia. Então a primeira questão que devemos desenvolver aqui no texto é para quem o apóstolo Pedro estava escrevendo. No primeiro versículo fica claro para quem ele estava escrevendo. Então Pedro ele anuncia quem ele é. Pedro diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi escolhido por Jesus, ele andou com Jesus.
Ele participou do primeiro momento do ministério de Jesus, andou com Jesus, ele foi ali um líder do colegiado dos discípulos, e o apóstolo se denomina como apóstolo de Jesus Cristo. Então, sendo aquele que é o enviado de Jesus, o escolhido enviado de Jesus, então com uma missão para, então, assim, ser aquele, juntamente com os demais discípulos, os propagadores do Evangelho, do pensamento e da mensagem de Jesus Cristo. Então, a primeira questão que devemos olhar no texto, ele está dizendo aos eleitos de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele denomina a esses cristãos, a esses perseguidos, a esses sofredores, a esses angustiados, a esses aflitos, que eles são eleitos de Deus. Então, percebam, queridos, que esta expressão, dizer que eles são os eleitos de Deus, tem a ver com o ato eterno, soberano de Deus. Pelo seu decreto eterno, Deus, então, em Cristo Jesus, é o que ele está dizendo, escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus, no sentido de que Deus, então, escolheu estes queridos para serem alvos do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Quando nós falamos de eleição, olhando para o Velho Testamento, Deus trabalha nesse aspecto de eleição quando, no capítulo 12, por exemplo, de Gênesis, nós temos claramente ali o chamado de Abraão. Então Deus chama Abraão de uma terra distante, chamada Ur dos Caldeus, e Deus se apresenta para Abraão, dizendo para que ele largasse a sua terra, sua parentela, e fosse para uma terra que o Senhor havia indicado para ele. E Deus diz, aqueles que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, de ti farei uma grande nação. Então precisamos olhar, queridos, que este ato eletivo de Deus tem a ver então com uma escolha soberana de Deus, e através de Abraão, Deus então conduz a um povo chamando para si, para serem alvos então do seu cuidado, do cuidado do seu alvo especial, o seu amor então eletivo. E em Deuteronômio capítulo 7, diz que Deus não amou este povo por ser um povo melhor, por ser um povo numeroso, não, porque Deus, assim, conforme a sua soberania e graça, Deus resolveu amar. E aí, queridos, então esses eleitos, segundo então, eleitos de Deus, escolhidos de acordo com a presciência de Deus ou pré-conhecimento de Deus. E quando nós falamos acerca deste conhecimento ou pré-conhecimento de Deus, o que estamos querendo dizer não é que Deus olhou lá na frente e viu um povo que seria bom, seria legal, seria gente boa, Deus escolhe esse povo. Não. Esse pré-conhecimento de Deus, ele não está atrelado se são pessoas boas ou se são pessoas boas ou se não são pessoas boas. Está intimamente ligado, como eu disse, ao seu ato eletivo, a um amor incondicional de Deus nos amar, independentemente de quem somos. Deus nos amar independentemente das nossas falhas e nossos defeitos. Deus resolveu nos amar. Deus decidiu nos amar. Então, se Ele resolveu nos amar, se Ele decidiu nos amar, então dentro de um plano eterno de Deus, Deus então revela esse plano, fazendo com que Jesus Cristo viesse ao mundo para que esta obra de eleição, essa obra de Deus fosse então efetuada de resgatar e buscar esses eleitos. Então, nesse sentido, nesse aspecto, o versículo 2 vai nos dizer: escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é aquele que aplica a obra de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo aplica a obra redentora, salvadora de Jesus Cristo, e o texto está dizendo então pela obra santificadora do Espírito. Portanto, o Espírito Santo de Deus não somente ele alcança aqueles que Deus separou, aqueles que Deus amou na eternidade, mas também ele os santifica, ele os separa como um povo seu, ele coloca esse povo como um povo separado
Então o Espírito Santo, pela obra do Espírito, que aplica a obra de Jesus, na perspectiva então santificadora do Espírito Santo. Agora, o versículo 2, paremos para a conclusão, a palavra para, ela vai indicar o propósito. Ou seja, Deus nos elegeu com um propósito, Deus nos elegeu com uma finalidade. E esse pensamento de Deus ter nos separado com um propósito, com finalidade, é bem expresso no capítulo 2, quando Deus diz que, por meio do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim sendo, queridos, o para indica propósito para obediência a Jesus Cristo. Então, a nossa obediência é a Jesus. São aos princípios e valores de Jesus Cristo expressado, então, na sua palavra. E aqui, finalizando o versículo 2, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então, o que nós podemos concluir, queridos, para aplicação para o dia a dia, para nós que vivemos as lutas, as dores, as aflições, e aqueles que estão em terras estrangeiras? A primeira coisa que eu quero deixar para meus queridos, para mim, para você nesse momento, é que Deus, Ele nos ama e Deus nos guarda por meio de Jesus Cristo. Então perceba isso que é claro nas Escrituras, o apóstolo Pedro, quando diz que nós somos forasteiros, somos peregrinos em terra estranha. Mas sendo pessoas peregrinos, forasteiros em terras estranhas, que sofrem, que têm dores, que têm aflições, que passam por adversidades, dificuldades, mas o texto está dizendo que nós somos eleitos de Deus, guardados em Jesus Cristo. E em João, no capítulo 10, também isso é muito apropriado, quando Jesus Cristo diz que eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Então, aquelas ovelhas vêm a ele, de maneira nenhuma ele lança fora aquelas ovelhas. Pelo contrário, eu e meu Pai guardamos estas ovelhas. Então, meu querido, minha querida, diante das lutas, das dores, das aflições, nós somos guardados por Deus, porque somos alvos do amor especial e do cuidado especial de Deus. Nós não estamos sós, nós não estamos passando aflições sozinhos, Deus está olhando para nós. Segunda verdade que eu quero colocar nesse texto é que percebam que Deus tem pessoas espalhadas por vários lugares. Então o amor de Deus, esse amor universal de Deus, no sentido de que ele não preteriu por raça, por cor, por nacionalidade, né? Mas Deus então, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, Deus chama um povo para ser o seu povo, para ser um povo cuidado por Ele, onde Deus ajunta o seu rebanho dos mais diferentes e variados lugares, povos, línguas e nações. Deus não é um Deus que exclui pessoas. Deus não é um Deus que discrimina pessoas, mas Deus é o Deus que traz o sofrido, o aflito, aquele que está com fome e sede de justiça. Deus então traz para perto de si. A terceira e última aplicação que eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que ao sangue de Jesus Cristo sendo derramado em nós, é a certeza, é a garantia de que eu e você trazemos um selo de propriedade, um selo de exclusividade, que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então, complementando este pensamento, o apóstolo Pedro, no versículo final, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. É interessante que, ao abordarmos essa ideia no texto, de que o Espírito Santo, ele nos guarda, ele nos sustenta, ele nos protege e temos um selo do Espírito Santo de Deus em nós, então a graça e a paz, ela é multiplicada na sua vida. A graça, como elemento maravilhoso de Deus,
embora nós não merecermos, né? Mas Ele nos concede uma graça imerecida, não é por mérito, mas é por sua vontade livre e soberana. Portanto, a paz, e a paz que está colocada no texto não é uma paz que excede todo entendimento. É a paz de João 14, quando Cristo diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então é uma paz que excede todo entendimento, apesar de dores, lutas e aflições, por causa do selo do Espírito em nós, por causa dessa eleição, esse cuidado especial de Deus em nós. Nós temos então essa paz. E ainda o apóstolo está dizendo que essa paz seja multiplicada. Então perceba, meus queridos, nas dores, nas lutas, nas aflições, esta paz ela é multiplicada. Assim podemos terminar e concluir o texto, meu querido, minha querida, dizendo que nós precisamos exercer graça e misericórdia para com o estrangeiro, para com o aflito, para com o perseguido, para com o que está excluído. Assim nós somos instrumento de Deus para expressar graça, amor e misericórdia. Então Deus abençoe a sua vida, Deus aquiete, acalente o seu coração. Em especial, eu sei que nos momentos de dores, Deus é o Deus que se compadece. Então nós nos compadecemos com os que sofrem, com os que choram, com aqueles que estão sendo perseguidos e afligidos por qualquer forma de mal, seja por defesa do bem comum, como aconteceu com Bruno Araújo Pereira e como o jornalista Dom Phillips, um indigenista e um jornalista em defesa dos povos, exercendo o mandato cultural, exercendo o mandato social como instrumento de Deus para cuidar da natureza. Eles foram, de forma vil, cruel, eles foram assassinados. Então, as nossas orações, não somente a eles, mas a todos os sofridos e perseguidos por causa da justiça. Então, nós vamos orar pedindo assim o consolo e a bênção do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero glorificar o Teu nome, Deus, agradecer por esta oportunidade de estar aqui na Goiás é Mais TV, direto do estúdio da TC Multimídia, poder, ó Deus, fazer um programa que possa trazer alento e alívio aos corações por meio da exposição da Tua Palavra. E a minha oração, meu Deus e meu Pai, é que o Senhor guarde cada querido, cada querida, trazendo sobre eles a Tua paz, a Tua bondade e a Tua misericórdia. E, Senhor Deus, traga consolo aos aflitos, aos enlutados, aos que sofrem, aos perseguidos e aos que estão dispersos, ó Deus, por muitos lugares distantes da sua pátria, ou até mesmo os sem pátria, como tem muitas pessoas ao redor do mundo nessa situação e circunstância. Ó Deus, que o Senhor derrame graça e misericórdia. Essa é a minha oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal da Goiás é Mais TV. E todas as vezes que você inscreve no canal, que você compartilhe, que você curte, que você comente, o YouTube vai entender que esse programa é um programa importante para a vida das pessoas. E eu creio nisso. Eu creio em Jesus Cristo e a oportunidade de Jesus usar você como instrumento para expansão e propagação do Reino de Deus. Também todo domingo pela Goiás é Mais TV e também pelo canal da Igreja Presbiteriana Boas Novas, o culto Boas Novas, direto do Espaço Boas Novas, sempre às 18 horas. Estamos ali na rua C160, quadra 331, lote 1, casa 1, Praça C, 114, no Jardim América. Deus abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 9217 3772. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595.
Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmex Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.